Saudações, amigas e amigos, eu sou Ellison Silva e chego agora com mais uma edição do Quarta Categoria, a casa da Série D do Campeonato Brasileiro desde 2020 no mundo dos podcasts e também com exibição no canal Nosso Futebol, na Claro TV e também na Sky. Também, claro, no DAZN, que replica também o conteúdo produzido pelo Nosso Futebol. Começo pedindo aqui esse episódio para que você que nos assiste ou nos escuta, que siga a gente no @pcategoria, no Instagram, no Threads e também no X, no antigo Twitter. Compartilhe nossos episódios, se inscreva no nosso canal no YouTube, né, que é o podcast Quarta Categoria. E, claro, compartilhe também nossos episódios dentro dos tocadores de podcast, que isso acaba nos ajudando bastante. Bom, a gente vai ter um episódio aqui mais que especial, né? Acabou a Série D, acabou também a Série C, e a gente veio aqui para criar confusões para nós mesmos. Hoje vamos montar uma tier list falando sobre todos os campeões da Série D de 2009 para cá, com o Ferroviário aparecendo 2 vezes, sim, inclusive, e colocar esses times em prateleiras sobre o que o título significou para elas, ou que também, claro, o que deixou de significar para essas equipes que acabaram sendo campeãs. Só que eu vou ser só o apresentador desse negócio. Quem vai colocar a cara aí para receber as críticas são meus amigos Felipe Augusto e Marcos Barcelos. Já estão prontos? Opa, Ellison, Marcos, todos e todas nos escutam e nos assistem. Estamos aí, né? Acho que mais impressionou quando a gente teve essa ideia foi que o número de campeões, né? Já temos 16 campeões, um número assim que a gente acompanhou lá no começo da Série D, né? Que não tinha tanta exibição, nem mesmo local, assim. Agora já são 16 edições com uma Série D mais consistente, mais firme. E é motivo de muito orgulho a gente ter, né, fazer parte disso na comunicação, né? Com o guia da Série D e também com a quarta categoria. E aí, Marcos? Tá pronto já para essa tier list? Olá, Ellison, olá, Felipe, olá a todos vocês que nos acompanham pela Podosfera e também pelo canal Nosso Futebol. Então, como o Ellison falou, acabou a Série D, né? Acabou as entrevistas com os treinadores, mas ficamos sentindo saudade aqui de botar nossa cabeça a prêmio, afinal é o nosso hobby, né? E a gente resolveu embarcar aí nessa polêmica, né? De quem é um campeão da Série D que foi assim, que representou bem o próprio clube, o seu estado de origem, né? Na Série C do Campeonato Brasileiro. Quem fez por merecer o título, quem defendeu bem a sua conquista na temporada de Série C, na temporada seguinte, né? E para isso a gente vai julgar muita coisa e não só as campanhas. Então pode se preparar porque vem polêmica aí. Pois é, tem muita coisa envolvida aí para a gente colocar essas prateleiras que a gente vai apresentar daqui a pouquinho, depois da vinheta do Quarta Categoria. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Ellison Silva. Pois bora lá começar essa edição 139 do Quarta Categoria, para quem acompanha o podcast lá desde 2020. E a gente tem muito trabalho pela frente, né, para montar as prateleiras com os 16 campeões da Série D do Campeonato Brasileiro. A gente já conversou um pouco nos bastidores, né, e já deu para saber que a gente vai ter algumas decisões polêmicas para colocar os times em cada prateleira. E eu vou começar explicando, né, cada prateleira que a gente vai ter para encaixar os campeões da quarta divisão. Elas são meio autoexplicativas, mas eu vou tentar dar uma mastigada um pouco maior para facilitar a compreensão do nosso amigo que está assistindo, que está acompanhando o Quarta Categoria, né? A gente vai colocar também já na tela e dá para perceber aí quais são as categorias que a gente vai explicar. A prateleira mais alta é a mudou de patamar, que é quando o time acabou virando a chave. Não necessariamente subindo da Série D até chegar na Série A, né? Mas o que significou para o clube, que significou uma mudança de tamanho, uma mudança de expectativa, uma mudança de patamar que ficou maior depois da conquista da Série D. Depois vem início da evolução, que é quando o clube, depois de ganhar a Série D, se estruturou, ficou maior, aumentou seu status, mas não teve uma ascensão, não chegou a uma ascensão
tão alta quanto seria possível. A terceira prateleira é que não aproveitou o momento, que é quando uma equipe acaba sendo campeã, mas poderia ter dado um passo maior em termos de estruturação e também de resultados, que teriam potencial para subir mais alto, só que fez meio que um voo de galinha, né? Bem curtinho, e acabou não chegando onde poderia ali no final das contas. Por fim, a última prateleira, que é a que deve ser mais polêmica, né? Que é não deveria ter sido campeão, que, entre outras coisas, é que o título acabou fazendo mal ao clube, desmascarou uma administração ruim, ou que acabou o time achando que era grande demais, achou que viraria um leão, mas acabou sendo um gatinho. E também, claro, a critério dos votantes, pode ser um time que naquela edição da Série D específica, ele não era o melhor time, que acabou conquistando ali por obra do acaso, né? São muitos mata-matas, a gente sabe, já falamos aqui repetidas vezes que depois que você consegue o acesso, o que vier é lucro, apesar de todo mundo querer um título nacional, né? Então, isso também pode entrar no critério de quem votar, de quem for escolher. Só para passar a lista de clubes antes da gente começar, a gente segue a ordem, né? Do campeão de 2009, que foi o São Raimundo do Pará, 2010 o Guarani de Sobral, 2011 o Tupi, 2012 o Sampaio Corrêa, 2013 o Botafogo da Paraíba, 2014 o Tombense, 2015 o Botafogo de Ribeirão Preto, 2016 Volta Redonda, 17 Operário, 18 Ferroviário, 19 Brusque, 2020 o Mirassol, 2021 Aparecidense, 2022 América de Natal e em 2024 de novo o Ferroviário, em 2023 na verdade o Ferroviário mais uma vez, e 2024 o último campeão, o campeão mais recente da Série D, que foi o Retrô. Uma coisa que dá para a gente perceber é que nenhum desses clubes conseguiu, por exemplo, chegar à Série A. Outros times que conquistaram acesso até foram lá, mas não foram campeões da Série D. Aí a gente tem alguns casos como o do CSA, por exemplo, que subiu direto da D e acabou chegando a A, mas o CSA foi vice-campeão, perdeu a decisão de 2016 para o Volta Redonda. Então, acho que assim acaba... E esse fato de nenhum desses ter chegado à Série A, acho que acaba até aumentando a dificuldade para a gente encaixar cada clube em uma prateleira. E, repetindo, né, o Ferroviário entra assim nas duas vezes, porque a briga é entre os campeões e o Ferroviário é o único bicampeão da Série D. Então, a gente vai começar lá pelo começo, né, do São Raimundo do Pará. Em qual prateleira, Marcos, o Pantera Negra, que venceu o Macaé na decisão de 2009, vai entrar aí nessa nossa tier list? Então, São Raimundo foi o campeão aí, como você falou, da primeira edição da Série D do Campeonato Brasileiro, uma edição histórica, né? O início de uma nova divisão no futebol brasileiro, né? Que há muito tempo já havia, assim como hoje a gente se fala muito da Série E, né? Naquela época se falava muito da criação de uma quarta divisão, e o São Raimundo foi o primeiro campeão daquela temporada, né? O que foi uma conquista muito interessante, porque colocou a cidade de Santarém no mapa do futebol nacional. Santarém é uma cidade até conhecida no Pará, né, por outras razões, não tanto pelo futebol. E o futebol paraense naquela época tinha o Paysandu e o Águia de Marabá na Série C, né? Então já estava um pouco descentralizado, né? Fora a questão de ter o Remo ali na época, se eu não me engano, sem divisão, mas ainda assim tendo uma camisa enorme. Tendo a Tunaluso também sumida um pouco do cenário, do próprio cenário local, mas ainda também tendo uma camisa enorme. E a subida do São Raimundo para a Série C, se juntando a Paysandu e Águia de Marabá, foi interessante naquela época para descentralizar um pouco mais, tirar um pouco do foco de Belém e ir se espalhando pelo interior do estado. Já tinha Marabá representado e aí Santarém apareceu no cenário. Só que a campanha de defesa, né, como a gente fala aqui, o time não necessariamente defende o título da Série D na Série C, mas defende um status de campeão. Né? A defesa do status de campeão foi talvez a pior aí de todas essas equipes que conquistaram. Né? Acabou saindo sem nenhuma vitória na edição da Série C de 2010, foi imediatamente rebaixado. E eu acho que, tendo em vista que na época teve duas equipes que conquistaram acesso e fizeram alguma coisa no cenário nacional. Tivemos o Macaé, que foi o vice-campeão, que chegou a até subir para a Série B do Campeonato Brasileiro, foi campeão da Série C em temporadas seguintes, né?
Teve a Chapecoense, que dispensa comentários. Eu acho que quando você faz essa comparação, acaba que o São Raimundo, infelizmente, dá para botar o São Raimundo na categoria de que nem deveria ter sido campeão, observando esses critérios. Felipe. Eu tenho uma dificuldade enorme em colocar algum desses times na quarta prateleira, tanto que meu voto seria para não aproveitou o momento, né? Porque de fato teve uma campanha muito abaixo da Série C, né? É difícil falar que foi um título por acaso, porque como era a primeira edição, então ninguém sabia como jogava a Série D, qual seria o nível da competição, e acabou que, para mim, ali em 2014, talvez que a Série D começou a ter uma consistência, e os primeiros anos era muito aleatório, me parecia. Então, para mim, já tem uma divergência com o Marcos, porque para mim não aproveitou o momento. O Felipe vai de não aproveitou o momento. Como eu combinei com vocês em off antes, teremos que chegar a um consenso entre vocês para ver em qual prateleira ela vai ficar. E aí as regras são criadas na hora, então teremos que ter times nessa última prateleira de não deveria ter sido campeão. Então, quem vai convencer quem aí a mudar de voto? Eu tô pensando aqui. Desculpe, em algum momento eu cheguei a cogitar essa questão do não aproveitar o momento, justamente porque a Série D surgiu naquele momento, colocando já uma cidade pouco futebolística nesse cenário nacional, né? Então seria tem um fator pró aí, não aproveitou o momento, mas eu acho que pesa muito a questão de ter outras equipes que também de cidades pouco futebolísticas que aproveitaram melhor esse momento, né, e que poderiam até levantar a taça e defendido melhor esse status de campeão da Série D do que o São Raimundo fez. Né? A gente pode trocar depois? Porque essa regra que você inventou, Ellison, é muito complicado. Podemos deixar para trocar depois, fazer uma ou duas trocas ali no final. É que tem um caso ali para mim na frente que pode ser que entre nessa, mas por enquanto vamos deixar então o São Raimundo na quarta prateleira. Então, o São Raimundo do Pará entra nesse momento na prateleira de não deveria ter sido campeão. O segundo clube que a gente vai decidir agora onde é que ele fica é o Guarani de Sobral. O Rubro-Negra venceu o Madureira na final, né? Subiu para a Série C, depois acabou voltando para a Série D e hoje é um time que há algum tempo não figura mais, né, em competições nacionais. Felipe, onde é que o Guarani de Sobral entra? É que o Guarani de Sobral que começou, inclusive, né, a fama de times cearenses costumarem se dar bem na Série D. Exato, né? O Guarani de Sobral disputou, né, a série C com Fortaleza, aquele momento Fortaleza não saiu, começava, né, a trajetória na Série C, que foi um calvário até 2017, se não estou enganado, e acabou que fez parte dessa história do Fortaleza aí. Ficou 2 temporadas na Série C, né? Eu também vou colocar como não aproveitou o momento, porque conseguiu se manter na primeira temporada, depois acabou caindo, não teve tanta força para segurar assim. Essa Série D foi bem complicada, né? Foi bem divergente, né? Porque quem subiria de fato seria o América do Amazonas, que hoje está extinto, né? Extinto não, está licenciado. Acabou que o Joinville entrou na Justiça Desportiva e conseguiu tirar a vaga do América. Nem teve a final foi Guarani e América, acabou que o Guarani venceu em campo, mas teve esse imbróglio todo. Mas para mim é a terceira prateleira, assim. Marcos? Até pegar antes de falar um pouco partir para o Guarani de Sobral, até queria fazer um pequeno resgate do São Raimundo, né? Que eu acho que talvez seria a campanha do São Raimundo, talvez seja a campanha mais alternativa aí de todos os campeões, né? Pegando muitas equipes bem regionalizadas, como teve confronto, acho que de mata-mata do acesso, se eu não me engano, com o Cristal, né? Que é uma equipe da região norte, né? E, tipo assim,
confronto alternativo para umas quartas, para uma fase tão decisiva de Série D, né? Ao passo que o Guarani de Sobral foi uma equipe que pegou camisa pesada do início ao fim da competição, né? Pegou Santa Cruz, Sampaio Corrêa no meio do caminho e conquistou o título, né, diante do América do Amazonas, né? Mas, como o Felipe falou, teve essa oportunidade de chegar na Série C e entender onde estava pisando, né? E por isso até eu também coloco a equipe nessa terceira prateleira de não aproveitou o momento. Teve a oportunidade de conhecer melhor a Série C, de entender como é que funcionava a competição, para ir aos poucos progredindo, mas a própria expressão diz, não aproveitou o momento e logo voltou para a Série D. Só para trazer um dado legal dessa Série D, né? Acho que um dos acessos mais alternativos, mais legais que a gente teve na história foi do Araguaína de Tocantins, né? O único acesso tocantinense na história. Fez uma campanha pífia na Série C, fez apenas um empate em 2011, mas vale registrar nesse acesso totalmente alternativo que a gente teve do Araguaína, o Touro do Norte. O Araguaína... A gente tem, né? A gente consegue ver essa lista aí, os primeiros campeões, principalmente, em algumas situações bem complicadas, como é o caso do Tupi, por exemplo, que venceu a Série D de 2011, bateu inclusive o Santa Cruz na final, né? Só que o Galo Carijó, que chegou a jogar inclusive a Série B do Campeonato Brasileiro até 2016, hoje a gente está em 2024 e o Tupi também está longe aí do cenário nacional, Marcos. Marcos? Pois é, então. O Tupi também, assim como o Guarani de Sobral, teve uma campanha de duelos pesadíssimos, né, durante o mata-mata, né? Acabou pegando Volta Redonda, que hoje está na Série B do Brasileiro. Enfrentou a Napolina, que ainda tinha uma certa relevância nacional, até por conta de seu histórico ali, né? Hoje suplantado pelo Anápolis, que está na Série C. Enfrentou o Oeste nas semifinais naquela temporada. O Oeste que se firmou por um bom tempo ali no cenário nacional e chegou na decisão batendo o Santa Cruz, né? Que hoje está nessa draga terrível, né? E o Tupi chegou em algum momento a disputar a Série B, mas para a época, né, fez aquele bate e volta, né? E talvez por essa razão, né, embora tenha sido uma campanha expressiva, eu coloco também na última prateleira ao lado do São Raimundo, como não deveria ter sido campeão, até porque assim como eu fiz a comparação de outras equipes que subiram ao lado do São Raimundo, o Tupi teve um companheiro aí que hoje de acesso aí que hoje incomoda grandes camisas, talvez não tanto nessa temporada, porque pelo visto vai começar a descer a ladeira, né? Mas chegou a incomodar equipes grandes aí nas últimas temporadas, que foi o Cuiabá, né? Antes do Felipe falar, né, o Tupi que foi rebaixado na Série C de 2012 e 2013 também já conseguiu voltar, né? Foi meio que ioiô, como vai sendo o Ferroviário agora, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Esse é o ponto que eu ia trazer, né? O Tupi teve esse caso peculiar, né? Um dos poucos clubes, né, que tiveram... Um dos 3 clubes, né, que conseguiram bater na Série D e voltar para a Série C no primeiro ano. 2013 foi um caso atípico, né, com o Tupi e o Salgueiro. O Tupi tem essa questão, né, de ter um caminho muito, muito complicado, né, para chegar até até a final, até o acesso. Venceu o Santa Cruz, um time de camisa, um time que lotou o estádio. Era a época que o sonho do Santa Cruz era assunto na mídia nacional, porque enchia o estádio na Série D. Mas essa inconsistência do Tupi, por ter conseguido esse acesso em 2013 também, logo depois, o Tupi, para mim, era o time que não deveria ser campeão, ao contrário do São Raimundo. Então, para mim, esse era o clube que eu colocaria na última prateleira, que eu vou colocar agora também. Tupi fica na prateleira, então, de não deveria ser campeão, até esse momento, pelo menos, junto com o São Raimundo do Pará. E o Guarani de Sobral fica naquela prateleira de não aproveitou o momento. Se esse episódio do Quarta Categoria estivesse sendo gravado 2 anos atrás, quando o Sampaio Corrêa estava ali na 5ª, 4ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro, brigando para chegar à Série A,
talvez fosse o voto mais fácil, né, de colocar o Sampaio Corrêa não mudou de patamar. Só que se passaram 2 anos, o Sampaio Corrêa não conseguiu subir, caiu para a Série C e caiu para a Série D. O Sampaio Corrêa foi campeão da série D de 2012, venceu o Craque na final. E onde é que fica a Bolívia querida nessa nossa tier list, Felipe? Foram 10 anos, né, de Série B, Série C. O Sampaio, se não estou enganado, ficou 2 vezes perto do acesso à Série A. Não vou lembrar o ano agora. É complicado porque tem um time ali na frente, né, que está perto de conquistar o acesso à Série A, que o cara mudou de patamar. Eu não consigo não colocar o Sampaio Corrêa por essa consistência de 10 anos, apesar dessas idas e vindas, como mudou de patamar. Mas eu entendo se a gente colocar como nicho de evolução. Mas, por enquanto, eu coloco mudou de patamar. Sampaio Corrêa vai para o mudou de patamar. E aí, Marcos, esse declínio recente do Sampaio Corrêa faz você colocar ele mais para baixo, ou essa consistência aí em divisões superiores, muito tempo na Série B, né, do brasileiro, faz com que a Bolívia querida tenha realmente mudado de patamar, como acha o Felipe? O áudio. Tá sem áudio, tá mutado. Falou um monte. Eita. Ih, deu um probleminha aí no Marcos, mas ele já volta. Eu acredito assim que o Sampaio Corrêa conseguiu, se a gente for resgatar na época, o Sampaio subiu imediatamente para a Série B, né? Teve algumas idas e vindas para a Série C, né? Ficou entre a B e a C em alguns momentos, mas sempre nesse patamar. E embora tenha feito o caminho de volta para a Série D, né? Eu acho que pela cobrança que a gente faz hoje ao Sampaio Corrêa, em relação ao que a gente já viu o time chegar e o que ele é hoje, eu acredito que a conquista da Série D naquela temporada mudou o patamar do clube, né? Fazendo esse retrospecto. O Sampaio que não só se manteve muito tempo na Série B, né, mas ganhou, por exemplo, uma Copa do Nordeste, que era uma competição, inclusive, nova para os times do Maranhão na época. Os times maranhenses e piauienses passaram a disputar a Copa do Nordeste em 2015, e em 2017 o Sampaio, inclusive, venceu o maior regional do país, né? Então, dá para entender. Pode falar. E é bem lembrado esse fato, porque não mudou só o patamar do próprio Sampaio Corrêa, mas também do futebol maranhense, né? Acabou botando o futebol do Maranhão no mapa do futebol divisionado, né? Não ficava não apenas disputando a Série D. E tanto que tivemos outro acesso que veio logo em sequência, que foi do Imperatriz, esse sim, um time que se tivesse que encaixar numa tier list não deveria nem ter subido, né? Pelo mau planejamento que fez, né? Toda a questão também de terceirização do futebol, enfim, né? Isso é papo para outro episódio, inclusive. Mas o futebol do Maranhão começou a ser mais visado a partir do acesso do Sampaio Corrêa. Então, talvez de todos esses acessos, todos esses campeões, talvez tenha sido o campeão mais expressivo da história da Série D, né? De todos os... Assim, Pode falar, Felipe. Fala. São 10 anos, né? Claro que tem um rebaixamento agora, a gente fica com essa marca, mas até disputar, assim, o Sampaio, desde que voltou a série C pela Série D, né, disputou a primeira edição, em 2009 foi rebaixado, o Sampaio nunca ficou mais de uma temporada na Série C, né? Ou subiu ou agora caiu. Então também foi um time consistente, até mesmo. E por esse contexto do futebol maranhense, né? Não é apesar do Sampaio ser campeão da Série B e da Série C também, né? Mas é um time que recolocou o estado e assim não consigo realmente não colocá-lo como mudou de patamar, de fato. Então, o Sampaio Corrêa realmente mudou de patamar e fica, acho que até pela simpatia que o clube deixa, né? Apesar da administração ser bem complicada por lá, mas que não tome os rumos que tomou o Santa Cruz, né? Que subiu bastante e hoje, ano que vem, volta a ter calendário, a jogar a Série D, mas passa por um momento muito complicado, muito por conta de questões administrativas, muito não, 100% por conta de questões administrativas, culpa da torcida, que não é.
Bom, de todos os times que foram campeões, a gente tem 2 que jogaram a Série que jogaram a Série C no ano passado, né? Alguns, na verdade. Mas o que subiu e ficou por ali, que não foi, nem subiu mais, nem caiu de novo, é o Botafogo, que foi campeão em 2013 da Série C do Campeonato Brasileiro, numa decisão contra o Juventude, que hoje disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. Onde é que o Belo se encaixa aí nessa nossa lista, Marcos? Esse eu acho que é o primeiro que me deu, na verdade é o segundo, porque o São Raimundo também me deixou com muita dúvida. Mas esse talvez seja o segundo campeão que me deixa com uma dúvida enorme, né? Porque você permanecer por várias temporadas na Série C dá a impressão de que o título ali foi o início de uma evolução. Só que ficar também várias temporadas numa Série C igual o Botafogo faz e não progredir a partir daí, fica aquela sensação de que não chegamos a, tipo assim, atingir todo o nosso potencial, mas de certa forma mudamos o nosso patamar. Mas não necessariamente para o patamar que se espera do clube. Então, é uma linha bem tênue entre os dois aí, né? Embora também tenha sido um título simbólico, assim como foi o do Sampaio Corrêa, talvez seja uma das conquistas mais representativas dessa história dos campeões da Série D. Eu inicialmente tinha botado como início de evolução, mas eu acho que eu vou mudar, eu vou botar como mudou de patamar por conta disso. Mas não necessariamente um patamar esperado pelo torcedor, esperado pela gente, da crítica, né? A gente espera que possa até mudar de prateleira em algum momento, né? Não só aqui no tier list, mas também no cenário nacional. Acho que antes do Felipe concluir também, dar o voto dele, acho que uma das coisas que pode motivar também esse voto do Marcos de colocar na prateleira de mudou de patamar é que nessas 11 temporadas que o Botafogo disputou a Série C, ele em 5 bateu na trave no acesso e só em 2, 2017 e 2020, que brigou contra o rebaixamento, né? Então, é um clube que não conseguiu subir, muitas vezes por detalhes, por exemplo, em 2016 e em 2018, se o jogo acabasse 30 segundos antes, o Botafogo teria subido de divisão, depois não tão perto assim, mas é um clube que está, pelo menos enquanto participante da Série C, está mais na parte de cima da tabela, visando mais esse acesso que não consegue vir, do que olhar para o retrovisor e temer um retorno à Série D. 2016 é bizarro, né? Aquele jogo até hoje... Em 2018 era só ter chutado a bola para a lateral, cara. Era só não ter dado chutão ali na frente da área. Geralmente quando a gente fala com todo respeito, mas geralmente a gente não vai respeitar, mas eu vou falar assim mesmo. Com todo respeito ao Boa, né? Mas de fato seria um acesso bem mais representativo, né? Bem mais impactante, assim. E acabou que não deu certo, né? O Marcos falou, né? Resumiu o que eu iria falar também, né? O Botafogo tem essa consistência na Série C, o Edson até citou, né, o número de participações animadoras, né, que dava a impressão do quase, né, quase conseguiu acesso, teve mata-mata, teve fase de grupos. Essa consistência é interessante, um time que está marcado na Série C moderna, digamos, né? Claro que isso, por um lado, pode ser ruim, porque você não consegue subir, e o Botafogo teve essas chances. Ao mesmo tempo, né, tem aquela questão, né? Você prefere ficar entre os 60 melhores clubes do Brasil ou você ser rebaixado, né? Tem isso na Série C, né? Por tantos anos. Em comparação ao Sampaio Corrêa, por exemplo, eu não consigo ver que mudou de patamar, porque, de fato, falta esse acesso, né? O Botafogo teve campanhas boas, a Copa do Nordeste foi vice-campeão, inclusive, chegou perto dessa Série B, como a gente citou. Mas eu ainda acho que faltou também o Botafogo uma hegemonia que poderia ter no estado, que não conseguiu ter, apesar do 13 também ter resultado a Série C em um certo momento, mas eu coloco o Botafogo como início de evolução.
Início de evolução. O Felipe coloca o Botafogo. Marcos, você vai manter no mudou de patamar ou vai fazer aquilo que seu coração pediu para você fazer e a razão acabou não deixando de colocar o Botafogo numa prateleira um pouco abaixo? Eu vou botar como mudou de patamar, porque assim, o início de evolução a gente estaria falando talvez de um processo talvez lento, mas que a gente chegasse a ver algum resultado já de tanto desse processo do Botafogo ir se fixando na Série C e tudo mais. Talvez a gente teria visto chegar em algum ponto para mudar de patamar, talvez para melhor. O que eu estou botando de mudou de patamar é mais no sentido de que ficou tanto tempo na Série C que, assim, eu já não consigo mais, eu não consigo ver como o início da evolução, né? E eu entendo mais como se fosse uma mudança de patamar na questão até da própria cobrança, como o próprio Felipe falou. É um time que conseguiu esse acesso, mas ainda assim não consegue ser dominante no seu próprio estado, né? Não consegue também esse acesso tão sonhado para a Série B. E a cobrança, a partir do momento que o time fica tantas temporadas na Série C, acho que a cobrança começa a se tornar maior para que essa situação mude, né? Para que haja um outro caminho de evolução, né? A partir já conseguimos esse primeiro acesso, agora a hora de pensar um pouquinho maior, né? Acho que no sentido da cobrança tenha mudado. Eu entendo assim. É até difícil até de argumentar nesses pontos. Eu vou, como a gente precisa correr por conta do tempo, eu vou decidir essa e eu vou com o Felipe, porque apesar de não ter de não ter chegado aí em uma divisão maior, que no argumento do Marco seria aí uma continuação de uma evolução, você chegar numa Série B, por exemplo, ou ser dominante no seu estado, mas o Botafogo antes de 2013 passou 10 anos sem ganhar título nenhum, muitas temporadas sequer conseguia disputar a Série C, quando a Série C era a última divisão, ou a Série D do Campeonato Brasileiro. A primeira vez que disputou a Série D, inclusive, foi em 2013. A primeira e única, né? Disputou uma vez, foi campeão. Então, o Botafogo, que era um clube muito desorganizado, cheio de dívidas, hoje é um clube que está estruturado, é um clube que é muito respeitado no mercado. Claro que não o mercado mais alto, mas um mercado mais inferior da bola no futebol brasileiro. É um time que há muito tempo não tem problema de salário atrasado, consegue contratar jogadores que em outros tempos jogariam no Santa Cruz, jogariam no Náutico, hoje preferem pela segurança vir para o Botafogo. Então, acho que entra como início de evolução. Acho que se tivesse subido para a Série B, ou até mais, ou mantivesse uma hegemonia estadual, poderia ter mudado de patamar, mas acho que fica uma prateleira abaixo, né? A gente vai usando nessa nossa lógica, não literalmente mudou de patamar, mas mudou de patamar como a forma mais alta aí, o auge. Você chegar num auge aí de mudar de patamar, é que o clube se tornou uma coisa muito maior do que era. O Botafogo se organizou, mas não conseguiu chegar onde poderia ter chegado, né? Um estágio um pouco mais avançado. Agora a gente segue para o próximo campeão, que é o Tombense. Tombense de Minas Gerais, campeão da Série D, esteve por muitas temporadas na Série B do Campeonato Brasileiro, voltou para a Série C, e o Tombense, que foi campeão, Felipe, em 2014, vencendo o Brasil de Pelotas nos pênaltis. Pois é, né? 2013 e 2014 foram acessos pesados, né? Assim, pelo contexto da época, né? Botafogo, pela tradição, Juventude, por disputar a Série A anos atrás, né? Por ter esse acesso. Tupi e Salgueiro que bateram e voltaram em 2014 também, né? A gente tem o Tombense, um time que disputou pela primeira vez uma competição nacional, conseguiu o acesso e o título. O Brasil de Pelotas e o Londrina estavam nesse nicho de evolução, assim, aí colocariam muito bem aí nessa prateleira, na segunda prateleira, e o Confiança, né? Que disputou a primeira edição em 2009, demorou para voltar, mas conseguiu voltar e recolocar o Sergipe no cenário local. O Tombense teve uma mudança também, né, de estilo, né, porque antes era conhecido como um time que era só para registrar jogador, né, para emprestar para um time maior, um time de Série A, time de Série B. Era bem comum isso com o Eduardo Duran. Eu até lembro, né, dos guias a placar, onde tinha lá
no empréstimo Tombense, né? Ninguém sabia que era o Tombense, mas era realmente para fazer esse trabalho. Como teve essa mudança, né, de comportamento da equipe, né, que rejuvenesceu, né, que investiu mesmo no time, né, de fato, chegou até a Série B, eu vou colocar como lista de evolução por essa mudança de mentalidade da equipe. Eu não consigo ver mudou de patamar, porque também, assim, demorou uns anos para chegar até a Série B, né? Não foi uma ascensão tão rápida como o Sampaio Corrêa teve, por exemplo. Então, por isso eu coloco como lista de evolução. Marcos? Esse é mais um caso, né, que eu botei em uma prateleira e já estou trocando. Eu botei também como início de evolução a princípio, só que quando eu parei para pensar que a gente está falando de um clube, de uma cidade que mal tem 8 mil habitantes, né? Eu falei do São Raimundo de Santarém, né? Santarém, como eu falei, é uma cidade até conhecida no Pará, mas que não tinha essa expressão futebolística, né? Mas mesmo assim, estamos falando de uma cidade grande. Eu acho que o título do Tombense é representativo no sentido de ser uma cidade muito pequena, teria tamanho de bairro em metrópoles, né? E você botar uma cidade com essa de pequena expressão do interior de Minas, numa série C, e chegar a um patamar de série B, eu entendo como uma mudança de patamar enorme, né? Embora seja um time que você tenha um foco, seja talvez um time conhecido como por ser um time de empresário, né? Com foco na revelação de atletas, mas eu acho que na questão de representar uma cidade desse porte, acho que é uma mudança eu entendo como uma mudança de patamar, sim. Eu também acho que isso pesa bastante, né? O Tombense deixou de ser o time do Eduardo Urano e passou a ser um clube de futebol que não é dos maiores clubes do mundo, não tem a maior torcida do mundo, mas passou a ser um clube respeitado por muita gente, né? Acho que ninguém joga contra o Tombense hoje como imaginava-se há 10 anos atrás, quando foi campeão, de jogar contra um Zé Ninguém, que é um time de empresário, que está lá só para ser ponte de jogador. Então, eu vou ficar com o Marcos, vou colocar aqui o Tombense mudou de patamar. 2015, mais um Botafogo campeão. Botafogo de Ribeirão Preto, a Pantera foi campeã da Série D de 2015 contra o River do Piauí. Em que prateleira ela fica, Marcos? O Botafogo de São Paulo já era um time que quem se lembra lá 2001, 2002, né, o Botafogo chegou a disputar uma Série A de brasileiro, né? E depois desceu todos os degraus do futebol brasileiro, acabou parando na 4ª divisão e teve uma campanha até conturbada em alguns momentos, né? Se eu não me engano, foi uma das equipes com pior colocada assim, de todos os classificados, né? Acabou entrando no mata-mata com uma campanha de time que não passava longe do favoritismo, né? E de repente foi eliminando favorito em cima de favorito e acabou sendo campeão diante do River, né? Eu lembro de uma classificação até emblemática lá nos primeiros mata-matas diante do São Caetano, que ainda carregava aquela força do São Caetano que a gente via de outros tempos, né? Inclusive o São Caetano era favorito naquele duelo, né? E eu acho que por a gente ter visto o Botafogo de Ribeirão Preto já em uma situação de Série A, e hoje a gente está vendo ali na Série B, mas caminhando para voltar para a Série C, né? E também tendo a oportunidade depois do acesso ainda permanecer um pouquinho na Série C e se aclimatando novamente ao cenário nacional, eu entendo como um início de evolução. Felipe? Eu vou em outro caminho. Acho que quando o Botafogo subiu para a Série C, a expectativa do Botafogo era muito alta que o time conseguisse chegar até a Série A novamente, né? Tinha um estádio muito, muito bom, reformulado, parecia, né? Eram os primeiros times que tinham um trabalho de SAF, apesar de não ser, né? SAF propriamente dito. Teve acesso para a Série B, 2 acessos, mas
sempre ali abaixo do que era esperado para a equipe na competição, na Série B. Na Série C também chegou a fazer campanhas um pouco abaixo. Por essa expectativa que se tinha quando subiu para a Série C, para mim, não aproveitou o momento. Também acho que eu estou nessa de não aproveitou o momento, né? Um clube que já teve grandes momentos de glórias, é um clube que jogou Série A, como o Marcos falou, voltou para a Série D, foi campeão, passou um tempo na C, voltou para B, tá para voltar para C novamente. Então, acho que é um clube até por jogar no grande centro, né? O futebol paulista é de muito investimento, formato administrativo de SAF, mesmo antes de ser SAF. Acho que o Botafogo de Ribeirão poderia estar num estágio mais avançado. Voltaço, atual campeão da Série C, foi campeão da Série D em 2016, vencendo o CSA na final. Onde é que chega o Voltaço, Marcos? Felipe, na verdade. É o Felipe agora. Eu acho que a sua introdução dá o tom do meu voto, né? É início de evolução, porque até teve chance de conseguir o acesso, né, para a Série B em outros anos, né? Se não me engano, em 2018, isso que perdeu para o Sampaio Corrêa, inclusive. Mas é um caso muito 22 e parecido com o 23 Botafogo, também. né? 22 e 23 também. Daí tinha formato de grupos, né? Não era um mata-mata, 2 jogos, né? É um caso muito parecido com o Botafogo, mas com menos anos de Série C, né? E conseguiu o que o Botafogo tanto quer, né? Não só o Botafogo, mas o Ipiranga também, que não é campeão, que não foi campeão, mas é outro time que se enquadra muito bem nisso. Então, para mim, o de início de evolução, porque começou ali, né, esse trabalho para chegar até a Série B, claro que poderia ser antecipado, mas não chegou a ter muitos riscos de rebaixamento, um time muito consciente também. E para mim, por esse acesso tardio, eu coloco como nicho de evolução. É aquela coisa, se a gente estivesse falando aqui da Série C, eu acho que o que mudou mesmo o patamar foi o que ocorreu nessa temporada, né? Esse título da terceira divisão, né? Já vindo de um trabalho que vinha se consolidando aos poucos na própria Série C, né? Isso sim mudou o patamar do Volta Redonda. Eu também considero que o título da Série D naquela temporada, inclusive tendo uma passagem aqui no Espírito Santo, enfrentando a Desportiva Ferroviária, inclusive eu estava naquele jogo lá no Engenheiro Araripe, né? Vitória do Volta Redonda, vitória assim com muita autoridade, jogando com um a menos, inclusive contra a equipe capixaba, deu tom, né, do que viria pela frente aquele jogo. E eu também considero que aquele título da Série D foi um início de evolução para o Volta Redonda, que hoje sim mudou de patamar. O Operário hoje está na Série B, mas também já chegou a cair para a Série C, depois de ter sido campeão da 4ª divisão. Foi campeão, o Fantasma, né? Foi campeão em 2017, vencendo o Globo na final. O Globo, que é um caso também que merece um programa inteiro, que é um clube que está abandonado hoje em dia. Mas em que prateleira fica o Operário, Marcos? É difícil um pouco avaliar essa trajetória do Operário, porque se a gente pegar 2 temporadas antes, o Operário, corrija-me se eu estiver errado, Felipe, 2 temporadas antes o Operário tinha sido campeão paranaense, né, em cima do Coritiba, dentro do Couto Pereira, se eu não me engano, né? O jogo da volta foi lá no Couto Pereira. Teve um fator, em 2016 foi rebaixado daí. Exatamente. Em 2017 foi campeão da Série D na segunda divisão, que não conseguiu acesso para a primeira divisão paranaense. Foi só em 2018 que conseguiu acesso para a Paranaense e também para a Série B. Exatamente, porque eu já ia até citar esse título paranaense como o início da evolução, né? Só que no meio do caminho teve esse ato aí do rebaixamento no estadual que interrompe, né, um processo evolutivo do clube, né? Mas mesmo assim, mesmo sendo rebaixado, ainda conseguiu naquela temporada conquistar uma vaga para a Série D. Então deu uma sequência ao projeto, né? Embora tenha tido esse aspecto negativo no meio dessa trajetória, né? O Operário seguiu crescendo, seguiu participando de competições nacionais. E o título da Série D, para mim, ainda mais que a gente, seguindo essa linha temporal, na temporada seguinte, o time conquista o acesso para a Série B, ganhando a Série C também, eu já entendo como uma mudança de patamar, né? Claro, com
foi esses tropeços no meio do caminho, mas o Operário se saiu muito bem, mesmo tendo que correr atrás de certos prejuízos, né, no meio dessa trajetória. Esses rebaixamentos, esse rebaixamento, né, e essa perda do acesso da primeira temporada de volta à segunda divisão, né, ficou bem claro que foi um erro de percurso, né, porque o time de fato tinha um caminho muito bom a se trilhar e conseguiu isso, né. Eu também vou com o Márcio de patamar, né, entendendo o contexto do Operário, né, talvez eu tenha até sido injusto com o Tom Benz por essa questão, né, da cidade, não tinha considerado isso. Ponta Grossa não se compara, é uma cidade de mais de 300 mil habitantes, se não estou enganado, é a quarta maior cidade do Paraná, mas o Operário por muito tempo ficou fora do futebol, fosse uma divisão por muito tempo, e se a gente colocar o futebol paranaense nos contextos, talvez seja o time de maior sucesso ali na década de 2010, né? Apesar do Curitiba também ter feito boas campanhas no Brasileirão também ali nesse começo. Mas o Operário realmente viveu uma era de ouro nesse 2015 e 2020, né? Porque também ficou na Série B. Então é um dois patamares, sem dúvidas. Então a trajetória, se hoje a gente olha o Maringá, né? Então a trajetória é até semelhante com a do Operário, embora não tenha conquistado o título, né? Mas parece seguir uma receita ali, né? Tá faltando levantar a taça, né? Igual o Operário fez, tanto no estadual como no cenário nacional, mas o caminho parece um pouco semelhante. 2018, campeão foi o Ferroviário, conseguiu vencer seu primeiro título da Série D, ele que é bicampeão, depois a gente vai falar dele de novo. O Ferrão, que foi o Tubarão da Barra, que venceu o 13 na decisão de 2018, Marcos. Felipe. O Ferroviário, né, quando subiu para a Série C 2019, começou uma trajetória na competição que começava muito bem a disputa, mas logo na metade para o final caía muito de desempenho, ficava longe, não conseguia nem vaga para a próxima fase da competição para lutar pelo acesso. Né? Assim, o time animava o torcedor e até mesmo a imprensa, a crítica especializada sobre a competição, mas a segunda metade da primeira fase geralmente era um desastre. Né? E para mim, por essa questão, né, de não ter realmente dar esse passo a mais, esse vacilo, essa queda de rendimento, eu vou colocar como não aproveitou o momento, né? Porque de fato não teve a consistência para lutar, pelo menos para apenas lutar pela Série B. Não chegou numa segunda fase para tentar isso também, né? Por essa queda que teve historicamente na segunda parte da primeira fase da Série C que disputou até 2022. Eu vou seguir o relator por conta dos argumentos apresentados. O Ferroviário fez uma campanha muito boa naquela temporada de 2018. No ano seguinte, pelo menos nos anos seguintes, teve esse momento de experimentação, de ir entendendo como é que foi a Série C e acabou fazendo o caminho de volta para a Série D no momento que a gente achava que o Ferroviário ia acabar se fixando cada vez mais na Série C. Acabou fazendo esse caminho inverso. Né? Então, foi um momento mal aproveitado da equipe cearense que teve um retorno, né? Mas depois a gente vai entrar com mais detalhes. Né? Depois a gente vai falar de novo do Ferroviário, porque agora a gente fala do Brusque, né? Que venceu a Série D em 2019, bateu o Manaus na decisão. O Brusque que chegou a jogar a Série B, caiu para C, voltou para B, tá para cair para C de novo, tá num ioiô danado, mas para D não voltou. Onde é que fica aí o quadricolor nessa nossa tier list, Marcos? Eu entendo como uma mudança de patamar. Assim como tem o título do Tomés Clark, comparando a cidade de Tombos com a de Brusque, não tem nem comparação. Tombos é muito menor, né? Mas mesmo assim, Brusque, até para o cenário do futebol catarinense, não estava tão estabelecido assim. Foi começando a crescer no próprio estado, chegou na competição nacional com um aporte financeiro muito bom, né? Embora as suas origens eu não queira comentar, né? Mas chegou financeiramente bem para a competição, né? Já visando um crescimento nacional, né? E dali seguiu, né? Eu acho que dali seguiu, inclusive para a Série B, na temporada seguinte já foi conquistando acesso. Então eu entendo como uma mudança de patamar, não só
pro clube, mas também para a cidade, ainda que Brusque tenha uma expressão maior do que o Tombos, né? Talvez não tanto quanto o Santarém. O Brusque, né? Eu também coloco como mudança de patamar, apesar daquele 8-1 que sofreu do Volta Redonda, mas mesmo assim conseguiu acesso depois da segunda fase. Mas de fato a gente tem que ver o contexto, né? O Brusque, entre aspas, ressurgiu do nada e teve um caminho parecido com o Operário, mas com o título estadual vindo depois, né? O time conseguiu acesso em 2019 na Série D e 22 foi campeão catarinense, né? Então fez o trabalho de base ali no Nacional para depois conquistar o estado, né? Ele bateu na trave alguns anos para conquistar novamente o título, mas para mim, pelo contexto, o Brusque é um de patamar. Esses últimos times, né, que ganharam de 2020 para frente, a gente tem um lastro menor para decidir nosso voto, né? Então, não tem nem muito argumento, porque os outros têm uma estrada muito grande, passaram por muitas coisas. Agora a gente já sabe onde é que cada um está e mais ou menos fica mais fácil de dizer o que significou o título de cada um. O Mirassol é o próximo, venceu a Série D de 2020, batendo o Floresta na decisão, e é um clube que está beirando aí, não pela primeira vez, o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Onde é que fica o Leão nessa nossa prateleira, Felipe? Mudou de patamar. Não tem, para mim, não tem outra prateleira para ele, né? Tanto que no momento que a gente está gravando o episódio, o Mirassol está abrindo 5 pontos para o quinto colocado do Ceará, faltando 9 pontos para serem disputados, né? Então, mesmo que o acesso não venha, que eu acho difícil que não aconteça, houve uma mudança de fato, né? Estrutural, de se ter a venda do Luiz Araújo, que mudou a equipe, o investimento foi muito bem feito, aproveita-se muito bem do estadual, né, do Campeonato Paulista, para ter ali um bom dinheiro para investimento. Teve o susto, né, de 2021, quase que foi abaixado, mas depois conseguiu se recuperar. Teve duas ótimas campanhas para o time, né, no contexto da equipe na Série B. Então, para mim, talvez assim é o caso está mais perto de virar o time de Série A, né, dos campeões da Série D. O São Paulo teve essa chance, mas o Mirassol, de fato, é o time que está prestes a ser o primeiro campeão da Série D a disputar a Série A. Quer dizer, o primeiro campeão depois de disputar a Série D, né, no caso. Né, porque teve time que já disputaram a Série A, mas antes de ser campeão da Série D. Esse foi mais um caso que eu mudei, né? Mudei de prateleira. Né? Só para tranquilizar, desta vez eu vou seguir o relator, né? E até explicar um pouco, porque acho que por conta do tamanho do futebol paulista, eu não falo nem de expressão, mas até de quantidade de clubes, né? Que tem no estado de São Paulo, né? Parece que o fator início de evolução começa muito antes do cenário nacional, né? Já começa ali nas divisões do Paulistão, na própria Série A1, e o Mirassol foi se consolidando ali, para que o projeto chegasse no patamar que está hoje já no cenário nacional. E aquele título da Série D acabou consolidando o Mirassol cada vez mais forte no cenário nacional, e hoje está um passo de uma Série A, né? Acho que isso diz tudo, né, sobre a equipe do Mirassol, que também foi um título importante aí para a própria cidade de Mirassol, que, assim, no mapa do futebol brasileiro, até pouco tempo atrás, não tinha essa expressividade toda. Começou até, inclusive, eu acho que de um episódio até curioso, foi aquele 6-2 em cima do Palmeiras, que começou aqueles burburinhos sobre o Mirassol, né? E hoje a gente bota o Mirassol já quase numa Série A de Campeonato Brasileiro. Nós demos sorte ao Mirassol, né? O que você estava falando, saiu o terceiro gol do Mirassol contra o Curitiba, 3-1. Então, tá mais perto ainda do processo. A Aparecidense venceu a Série a Série D de 2021 sobre o Campinense na final. Em 2022 chegou inclusive a se classificar para o quadrangular final da Série C, mas agora foi rebaixada. Vai jogar a Série D em 2025 mais uma vez. Onde é que fica a Cidinha nessa nossa lista?
teve tudo para ser um início de evolução esse trabalho da Aparecidense, porque já vinha batendo na trave em algumas temporadas, né, fazendo boas campanhas na Série D constantemente, aparecendo em Copa Verde com certa expressão, né, no próprio Campeonato Goiano, de vez em quando dando aquela incomodada nos grandes. Tinha tudo para consolidar um início de evolução, só que eu sinto que a Aparecidense não aproveitou o momento. Né, teve essa oportunidade também de ir experimentando o que a Série C tinha a oferecer, só que parece que a Série C foi muito maior do que a Aparecidense poderia segurar, né? Não aproveitou o momento. Eu sigo o Marcos, eu acho que é tudo isso que ele falou de fato, então eu vou ser repetitivo no caso. América de Natal ganhou a Série D em 2022, vencendo o Pouso Alegre na final. 2023 foi vendida para a SAF, caiu, foi rebaixado de volta para a Série D em 2024. 2024 não conseguiu passar pelo Retrô nas oitavas de final e vai disputar mais uma vez a Série D em 2025. Onde é que fica o Mecão nessa nossa lista? Assim, como acabou que foi rebaixado no ano seguinte, né, 2023, mas é como citei, né? Eu só coloquei um time na quarta prateleira porque o Erson me obrigou. Então, eu vou manter a minha justificativa de que não aproveitou o momento, né? É muito claro isso, né? Subiu para a Série C, parecia que teria uma tranquilidade. Parecia que tinha um elenco para se manter na competição, na divisão, mas não conseguiu, né? Sempre esteve lá embaixo e era mais torcida do que confiança de fato que o time conseguiria escapar, né? E acabou que o desempenho falou mais alto, que é o que comanda mesmo o futebol, e foi rebaixado. Então, para mim, não aproveitou o momento. Foram anos do América de Natal batendo na trave na Série D, até conquistar o acesso, depois na sequência o título. Chegou um aporte financeiro maior com a chegada da SAF, teve tudo para começar a se firmar e mesmo assim bateu de volta para a Série D, e nessa temporada foi eliminado de uma forma até assim amarga, né, para o Retrô, né, com pênalti mal batido lá que poderia ter decretado o avanço do América de Natal para a fase seguinte, ter continuado na disputa pelo acesso. Olha, para mim vai para a última prateleira, não deveria nem ter subido, porque tudo isso que foi demonstrado, questão até de você receber um aporte financeiro maior, você continuar se firmando no cenário nacional e mesmo assim bater de volta para a Série D e fazer uma campanha pífia que fez a desse ano, diz muito sobre a organização do clube. Demonstrava que o clube não estava preparado para um passo desse tamanho. Estou com o Marcos nessa, porque o América bateu na trave por muitas oportunidades, né? Um time de muita camisa. Talvez se não tivesse sido campeão, se tivesse passado no mata-mata do acesso, se não tivesse sido campeão, talvez a diretoria administrativa, né, a diretoria social do clube, talvez não tivesse colocado os pés pelas mãos, né? E montasse um time um pouco mais organizado, ou uma estrutura de clube mais organizada para pelo menos permanecer na Série C. Achou que a camisa resolveria, montou um time de maneira trágica, a SAF chegou, não conseguiu dar jeito. Para mim, o título acabou não fazendo bem ao América. De volta ao Ferroviário, campeão invicto da Série D de 2023, batendo ali a Ferroviária no duelo de trens e etc. na decisão, e que bateu e voltou, né? De novo, a Ferroviária vai jogar a Série D em 2025. Infelizmente, eu acho o Ferroviário. Infelizmente, talvez questão de aproveitamento de futebol jogado tenha sido a melhor campanha da história aí da Série D, mas por toda a experiência que o Ferroviário teve na Série C, depois que subiu lá em 2018, né? Até pela expressividade da campanha que fez em 2023 para subir, né? E com título, invicto. E chegar numa Série D
e parece que não aprendeu nada com as lições anteriores, eu boto na última prateleira, não deveria nem ter subido. Até também porque subiu tendo como sombra três times que minimamente, pelo menos um minimamente aproveitou para pelo menos ficar na Série C, que foi o Caxias. E os outros dois já subiram direto para a Série B, nem quiseram, nem estudaram direito a Série C, já foram subindo para a Série B. Então, acho que por todos esses, até pela sombra que teve o Ferroviário, não deveria nem ter sido campeão. O Marcos quase me convenceu, porque os homens deles são muito bons nesse caso. São muito bons, não tem como negar. Mas assim, a última prateleira não deveria ter sido campeão, não, algo assim, não deveria ter sido campeão. O Ferroviário deveria ter sido campeão em 2023, pela campanha que fez. Para mim não seria justo perder esse título em 2023 pelo que fez, inclusive quase perdeu o acesso, né? Foi uma campanha invicta e quase perdeu o acesso para o Maranhão. Então por isso eu também coloco na terceira prateleira, só por essa questão. Tô nessa com o Felipe, eu acho que a campanha é um negócio absurdo, que não dava para o Ferroviário não ter sido campeão naquela edição. Acho que aí, nesse caso, mais do que as consequências ruins do título, eu acho que nesse caso aí a bola vai pegar, porque o Ferroviário de 2023 na Série D era uma coisa impressionante. Poderia ter se aproveitado melhor do momento para permanecer na C, tentar se tornar definitivamente a terceira força do futebol cearense. Não conseguiu, mais uma vez não aproveitou o momento. E agora o último campeão da Série D, o Retrô, que venceu o Anápolis algumas semanas atrás, na grande decisão, a Fênix de Camaragibe vai jogar a Série C em 2025. Esse eu acho que é o mais, para mim, é o mais fácil, né? E assim, é uma aposta, né? Porque acabou de ser campeão. Para mim é início de evolução pelo que tem de estrutura, de planejamento, de organização, de pensamento do futebol e tal, de investimento, né? Um time que fez elenco de Série C já na Série D, claro que daí não conseguiu, falhou algumas vezes, mas para mim é início de evolução, assim, não é mudou de patamar, né? Porque foi agora, e também não aproveitou o momento porque foi agora também, né? Então, para mim, a início de evolução acho que é o mais fácil desses 16. Ele tem até um argumento parecido aí com o do Brusque, né, que tá na prateleira do patamar, que é que no cenário estadual ainda não se firmou de fato, né? Tá ainda nesse processo também de conquistar o seu espaço dentro do futebol pernambucano, né? Mas nessa aí eu também sigo o Felipe, né? Porque justamente talvez porque ainda não alcançou patamares tão grandes ainda, né? Conquistou agora seu primeiro título no futebol profissional, então eu também boto nesse início de evolução. Com grande chance de ser na prateleira de cima também. Vocês já decidiram, mas só para dar a minha opinião também, eu acho que nesse momento o Retrô muda de patamar. Só que, como está muito recente, né, não dá para saber como é que ele vai se comportar na Série C. Vai que investe de novo em medalhão, vira um brasiliense da vida, cai de novo. Mas não parece ser isso, porque o Retrô tem um processo, já existe um projeto esportivo, algo que a gente já detalhou bastante nessa temporada, né? Diferente de outros clubes, o Retrô tem um projeto esportivo, investe em categoria de base, forma jogadores que entram no time profissional também, apesar de ter vários medalhões, mas não dá para saber. Aí é aguardar, então acho que entra como início de evolução realmente. Fala, Felipe. Não, só queria propor uma troca, né? Acho que o São Raimundo não mereceria estar no mesmo patamar do Tupi e o América nesse caso. Porque eu acho que a pergunta, o texto é bem interessante, né? Não deveria ter sido campeão não significa que não deveria ter subido, né? Então o Tupi e o América poderiam ter perdido a final da Série D e conseguido acesso. O São Raimundo, para mim, acho que realmente não aproveitou muito, porque de fato foi um título histórico para a equipe, e eu acho que independente se fosse campeão ou se perdesse a final, perdesse a semifinal, o rebaixamento no ano seguinte não iria acontecer, né? Não foi uma soberba que tomou a conta da equipe, que acabou sendo prejudicial depois, né? Para o São Raimundo, de fato. Eu vou ceder nessa, então. Pode botar para não aproveitar o momento, porque eu pensei muito em botar nessa prateleira, por ter sido a primeira conquista, por
botar a cidade de Santarém no mapa, né? E também porque a gente, né, não tinha noção do tamanho do que a competição ia ter nos anos seguintes, né? Então eu aceito botar no não aproveitou o momento. Então está montada a nossa tier list, né? Sampaio Corrêa, Tombense, Operário, Brusque e Mirassol mudaram de patamar. Botafogo da Paraíba, Volta Redonda e Retrô entram na lista do início de evolução. Não aproveitou o momento. Guarani de Sobral, Botafogo de Ribeirão Preto, Ferroviário 2 vezes, Aparecidense e o São Raimundo do Pará. E não deveriam ter sido campeões o Tupi e o América de Natal. Então a gente vai encerrando essa edição do Quarta Categoria. Podem criticar a gente bastante no @pcategoria nas redes sociais por aí. Marquem o nosso futebol também, digam que assistiu por lá e que discordam de absolutamente tudo. Critiquem a gente bastante, mas façam essas críticas chegarem cada vez mais longe. Na semana que vem a gente está de volta com Quarta Categoria, trazendo mais uma edição especial falando sobre a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Um abraço e até a semana que vem.